Como vocês chegaram nesse formato da empresa? Como isso iniciou na mente de vocês? Por que caminho, que porta se abriu para vocês abraçarem essa causa da inclusão? Porque, além de um negócio, na minha concepção, assim como o Congresso de Acessibilidade, tudo que eu faço, além de um negócio, é também um sonho, é também uma missão de vida. Eu acredito que isso também se reflita em vocês. E eu queria saber como surgiu essa ideia. Bom, o ponto de partida foi uma opção pela criatividade. Como a gente trabalha com cinema, produzindo e escrevendo filmes, nós trabalhamos com todos os sentidos. Então é muito importante para a gente tratar dos que ouvem, os que não ouvem, dos que veem, dos que não veem, com a perspectiva deles, o ponto de vista deles. Existe uma demanda enorme por produtos de boa qualidade e que não são feitos por desconhecimento e, em alguns casos, má vontade. Então, nós começamos de uma maneira muito simples, tranquila, os assuntos, estamos crescendo aos poucos. Maravilhoso ouvir isso de vocês, eu agradeço muito vocês terem me dado a oportunidade de conhecer um pouquinho o trabalho de vocês, porque realmente é uma dificuldade muito grande para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, principalmente como você falou, o surdo, ou a pessoa que tem uma pessoa que é cega ou que tem baixa visão, como é o meu caso, nós temos muita dificuldade para usufruir de determinados produtos audiovisuais, no cinema, o teatro e outras obras, né, vídeos na internet, etc., como qualquer outra pessoa. Temos muita dificuldade porque normalmente a gente não encontra esse material acessível, seja na educação, seja na nossa socialização mesmo. Quando eu vou a um cinema, por exemplo, eu fico na dependência do meu esposo. Em português, o filme não é somente o que as pessoas falam, né? Então tem tudo que está acontecendo por trás, as imagens, as pessoas, as expressões corporais, faciais. O trabalho de vocês é um trabalho fantástico, é um trabalho, não só, como eu falei, ele não é somente um negócio, e sim é um trabalho social, é um trabalho de responsabilidade social, é um trabalho para promover a inclusão de todos numa sociedade que seja realmente para todos, que seja realmente inclusiva. Então, na opinião de vocês, qual a importância desse trabalho que vocês realizam hoje? Todo o trabalho que é realizado com um foco de possibilitar que mais pessoas tenham acesso às mesmas informações, ele já parte de um pressuposto de igualdade, num sentido de respeito às diferenças, né? Então, quando a gente trabalha nessa perspectiva, eu tenho a sorte de ter há mais ou menos 10 anos atrás, e aí, então, comecei a entrar nesse mundo, que é o mundo dos surdos, né? E que vive e se comunica e com as informações e com um mundo globalizado através da língua de sinais. E a partir do momento que eu tomei conhecimento e comecei a trabalhar nessa área, percebo assim o engajamento que a gente acaba, enquanto não surdo, né, tendo com as causas surdas, com a questão de chegar em lugares e pensar, poxa, mas de novo aqui não tem, muitas vezes com amigos surdos indo a determinadas produções mesmo, teatrais, ou cinema, enfim, de qualquer natureza, e chegar e não ter o intérprete. A gente acaba se envolvendo, não mais só numa perspectiva de trabalho, mas numa perspectiva social, de entender que quem ouve, quem fala, quem se locomove, tem direito e vontade de estar consumindo produtos culturais. Então, existe sim o social, um lado de humano mesmo, de pensar que estamos promovendo ações capazes de acessibilizar para todos as mesmas informações, e também de ser onde você pode, de certa maneira, utilizar a sua criatividade, o seu conhecimento de mundo e estar proporcionando que as pessoas tenham igualdade de condições de acesso. Eu gosto do trabalho que é desafiador e que é novo. E o nosso trabalho, às vezes, ele se torna, num certo sentido, quando você busca só um cliente ou só fazer um tipo de filme, muito repetitivo. Então, eu vejo esse tipo de produção desafiador e interessante, porque a gente aprende sutilezas, a gente aprende o poder da síntese, a gente aprende o valor dos gestos, a gente aprende o valor dos silêncios. Então, tudo para mim é nesse aspecto de criatividade e envolvimento com a diferença, que eu acho a coisa mais interessante. Não basta a gente ter ONGs, organizações, instituições, escolas que queiram promover a inclusão se a gente não tiver realmente acessibilidade em diversos campos da vida.
porque há algum tempo atrás eu escrevi até um artigo que falava a respeito do fato de o deficiente também quer se divertir. E é verdade, a gente não quer só que haja uma educação inclusiva, ou que a gente possa ser incluído numa empresa para fazer o nosso trabalho, né? Que a gente possa ser reconhecido pelas nossas competências também. Mas a gente também quer o lazer, a gente também quer a cultura, a gente quer o acesso aos bens e serviços públicos. Isso é muito importante para que a nossa sociedade se torne inclusiva. E eu queria ouvir de vocês um pouquinho como é feita essa acessibilidade em Libras, como é feita essa audiodescrição, o que vocês teriam a dizer para explicar um pouquinho para as pessoas como isso funciona, né? Como isso pode ser feito, porque as empresas precisam saber que isso existe, as instituições de ensino precisam saber que é possível fazer. Envolveu estudo de texto, reuniões, discussão, é um procedimento. Quem olha o produto final muitas vezes não pensa o trabalho todo anterior àquilo ali que foi gravado, né? Sabe-se que a língua brasileira de sinais ela tem um enorme número de variações regionais, variações de uso mais de nível escolar, uso mais acadêmico, aquela Libras que é utilizada pelos surdos já de mais da terceira idade, que muitas vezes já está defasada. Então, procuramos fazer uma tradução capaz de ser compreensível, de maneira clara, acompanhando o texto legal. Do nosso caso, a gente administra todas as várias possibilidades de acessibilidade. E, por exemplo, os projetos eles devem começar acessíveis desde a sua concepção. O produto final, seja um DVD ou seja um filme na televisão, ele precisa já no orçamento, no momento dele botar esse projeto de pé, ele tem que incluir lá na página de pós-produção, é uma tradução. Do mesmo jeito que ele põe tradução em inglês, tradução em japonês, tradução em italiano, ele vai lá incluir tradução Libras e tradução audiodescrição. É muito simples fazer isso. Que lá na faculdade de cinema, e eu não sei por que eles não fazem isso, eles deveriam incluir uma disciplina específica que chama acessibilidade audiovisual. Aliás, a gente está elaborando um curso muito interessante, já está bem adiantado. Porque, enfim, se a pessoa vai se formar como cineasta ou produtor, ele tem que falar para o mundo inteiro, então ele tem que aprender na faculdade. E, enfim, o Ministério da Educação um dia vai se ocupar disso, não tenha dúvida. Um trabalho desafiador, um trabalho que lida com a criatividade o tempo todo. E eu acho interessante esse relato de vocês, esse depoimento, que é capaz de entusiasmar também outros profissionais que de repente estão engatinhando na profissão ou estão se interessando por essa profissão ou atuam na área do audiovisual e nunca pensaram a respeito da acessibilidade audiovisual. E de repente eles vão começar a se engajar um pouquinho nesse trabalho a partir dessa declaração, desse depoimento de vocês. Porque o maior problema do deficiente no Brasil hoje é ainda a falta de informação, é não conhecer seus direitos, seus deveres também, aquilo que eles podem ou não fazer, como está a sociedade para ele, como ele pode mudar essa sociedade. Então, essa falta de informação ainda deixa muitas pessoas no escuro. E o trabalho de vocês, eu acho que visa também modificar um pouco essa realidade. Vocês consideram que seja possível hoje, para uma pessoa qualquer, uma pessoa comum, fazer algum pequeno vídeo? A gente vê tanta gente postando no YouTube, postando no Vimeo, postando em tantos lugares conteúdos, e de repente essa pessoa tem até interesse em produzir um pequeno conteúdo em vídeo que seja acessível. A pessoa tem como fazer algum tipo de acessibilidade sozinha? O Google já tem lá no player dele a possibilidade de você inserir legendas. Isso é fácil, é só a pessoa dominar os formatos. A gente tem lá na área de acessibilidade do Filmes que Voam um guia para produtores, que ensina justamente como fazer. Então é uma questão de pesquisar e fazer, não é difícil. Perguntar e deixar um espaço aberto aqui, não seria bem uma pergunta, mas sim um espaço aberto para vocês falarem como vocês podem ajudar essas empresas, instituições, que tipo de serviço vocês oferecem, como elas podem entrar em contato com vocês, como podem buscar o apoio de vocês, o trabalho de vocês, para que essas empresas, instituições possam se tornar mais acessíveis, mais inclusivas. Esse espaço está aberto, vocês podem falar o que vocês quiserem e convidar essas empresas a entrar em contato com vocês. A Ana não só faz traduções ao vivo, mas como faz traduções também super específicas, coisas mais complexas, acadêmicas, é uma excelente tradutora para, inclusive, coisas de arte ao vivo, que não é muito simples. E a gente aqui, o nosso e-mail é filmesquevoam@filmesquevoam.com.br, a gente tem uma área em que as pessoas podem solicitar o seu orçamento, e a gente apresenta
soluções completas, desde identificar o público até preparar os vídeos desde o início. Nossa, pessoal, muito obrigado. Ana, Chico, eu quero agradecer muito vocês terem concedido a gente o espaço e o tempo, que eu sei que o tempo de vocês também é curto com tantos projetos, mas eu agradeço muito vocês terem passado um pouquinho do conhecimento de vocês, um pouquinho dessa expertise e desse sonho mesmo que vocês compartilham com a gente, e agradecer vocês terem disponibilizado o vídeo para as crianças no congresso. Nós passamos, foi um sucesso, as crianças adoraram, porque na primeira exibição a gente não tinha nada para as crianças e foi uma ideia muito legal que o Chico colocou, de levar um vídeo infantil, então foi muito interessante mesmo. Adoraram o Sumiço da Coroa. Eu mesma, de vocês, fiquei muito feliz em ver que nós temos profissionais, empresas de qualidade, e não só qualidade, mas seriedade. Obrigada, Dolores, pela oportunidade, e eu gostaria também de parabenizar por tua iniciativa de trazer essa temática assim para dentro da internet de uma maneira interativa, criativa e de muita coragem, que talvez é o que une aqui, neste momento, esse trio que está conversando sobre a questão de acessibilidade dentro da perspectiva de mídia mesmo, dessa produção, e é a coragem, eu acho que é o que está à frente de qualquer ação para a questão de responsabilidade. O Chico é um cara bastante corajoso, vem investindo nessa área, que é uma área que, assim como a própria nome já diz, inclusão e exclusão, é uma área que deixa muitos exclusos, né? Então, a coragem de agir, de chegar e tomar atitude, fazer algo diferente é digna realmente de ser parabenizada, da mesma forma como você, Dolores. Parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Tchau, Dolores. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.